Senhores, vamos concordar que tem alguma coisa muito estranha com esse evangelho que anda sendo pregado hoje em dia. Precisava ter muita coragem porque eu não tinha um motivo. Ai, fui traída? Não, não fui. Ai, fui agredida? Não, não fui. Ai, tipo, nada ruim estava acontecendo, então por que eu tinha que me separar? Por que eu não estava... Tenho paz, eu tenho certeza da minha salvação acreditando em Jesus e vivendo na putaria que eu vivo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Bom, os dois vídeos que eu exibi aí no início, eles realmente são chocantes, né? Como duas mulheres que dizem acreditar nas escrituras, que se dizem cristãs, adotam a postura que elas adotaram. A Carol Celico, por exemplo, diz que se divorciou do marido dela sem nenhum motivo, simplesmente porque estava infeliz. Isso vai claramente contra aquilo que as escrituras estabelecem. Meu amigo, se você se casou, minha amiga, se você se casou, é pro resto da vida. Não interessa se eu estou infeliz, eu estou insatisfeito, não interessa. Aquilo que o Eterno uniu, homem nenhum separa. É por isso que tá cheio de gente aí vivendo uma vida infeliz, tá num casamento e não sabe porque é infeliz. Porque na verdade, meu filho, você ainda está ligado ao seu marido, à sua esposa, porque você fez aquilo que o Messias condenou completamente. O Messias falou, se você repudiar a sua mulher sem nenhum motivo, né, não sei em caso de adultério, ou de prostituição, ou de imoralidade sexual, enfim, existe essa discussão aí, e se casar com outra, você está cometendo adultério. Se você, mulher, deixar o seu marido e se casar com outro, você está cometendo adultério. Aí as pessoas não entendem porque são tão infelizes. Aí vem André Surak, pior ainda, porque além de ter se divorciado, teve até um filho com o marido dela, eu acho que ela nunca tinha sido casada, enfim, se tivesse sido casada, pior ainda. Ainda vem e diz que não tá vivendo na putaria, mas ainda assim tem certeza da salvação dela em Jesus, né? Só se for em Jesus mesmo. Por que é que esse tipo de evangelho tem ganhado cada vez mais espaço no nosso meio? Você vê pessoas que não têm nenhum compromisso com os valores das escrituras, mas que se identificam como cristãos, e aqui você começa a entender o grande problema de evangelhos, por exemplo, como esses que são pregados pelo Caio Fábio, pelo Henrique Vieira, por Leonardo Gonçalves, né, que é um cantor, mas que também não deixa de ser um pregador, e por tantos outros líderes aí religiosos, e tem muitos padres também que estão abraçando esse evangelho, que simplesmente nega as leis do Eterno, nega os princípios e os mandamentos do Altíssimo. Meu amigo, entendamos uma coisa. Essa construção teológica cristã, de que a lei foi revogada, de que a lei é algo simbólico, de que na verdade existe o Velho Testamento, isso é uma construção cristã errada, que há séculos vem sendo sustentada pela teologia cristã. É por isso que eu falei com vocês que recentemente eu rompi com o cristianismo. Foi um processo que na verdade durou anos aí na minha vida, que foi gradual, e abracei uma fé messiânica, porque é uma fé que tem que levar as escrituras em consideração do início ao fim. Não existe ali uma dicotomia, uma divisão. Então isso é um erro grosseiro da teologia cristã. Assim como também é um erro grosseiro, e eu percebo que tem muita gente cometendo isso hoje em dia, né, principalmente com esse pessoal aí do movimento messiânico, do judaísmo nazareno, do pensamento mais israelita, um pessoal que acha que também a justificação pela lei é possível. Meu amigo, em termos humanos, é impossível você alcançar a sua justificação pela lei. Se isso fosse possível, desculpa, o Messias não precisaria ter vindo, né? Eu não seria messiânico se eu acreditasse que eu conseguiria cumprir os mandamentos do Altíssimo de modo minimamente satisfatório. Não, é por isso que eu creio no Messias, por isso que eu sou messiânico. De fato, ninguém é justificado pela lei. Até mesmo dentro do judaísmo existem alguns segmentos que negam isso. Sempre foi graça. Eu não nego isso. Nesse ponto, o cristianismo, ele está certo. Agora, qual que é o grande problema do cristianismo? É negar os mandamentos e as leis do Eterno. Aí você dá espaço para que Carol Celico, André Surak e todo um enorme número de pessoas hoje em dia surjam com discursos que vão completamente contra os princípios das escrituras. Meu amigo, qual que é a finalidade dos princípios e dos valores e dos mandamentos da lei eterna, do estatuto perpétuo? Primeiro, nos dá ali, mostrar aquilo que o Eterno espera de nós enquanto seres humanos. Aquilo que ele espera que nós realmente vivamos, aquilo que nós sejamos. Porque eu vou dizer uma coisa, qualquer pessoa que busque minimamente viver aquilo que foi estabelecido pelas leis
do Eterno, do Altíssimo, vai ter uma vida feliz, vai ter uma vida tranquila, vai ter uma vida de paz, vai ter uma vida de desenvolvimento espiritual, enfim, é isso que é esperado de nós. Agora, novamente, você achar que você vai ser justificado por isso, você está num mar de ilusão. Agora, meu amigo, isso não significa que você não tenha que cumprir e que esses princípios não sejam válidos. E é exatamente por achar que a lei foi revogada que você abre espaço para esse evangelho esquizofrênico que aceita qualquer coisa em nome da graça. Esse é o grande problema de uma pregação como a desses caras. É uma pregação poética, é uma pregação estética, é um evangelho inclusivo, é um Jesus paz e amor, é um Jesus meio hippie, que não se importa com a forma como você vive, que não se importa com os valores que você defende. E aí é um evangelho que inclui absolutamente qualquer coisa, qualquer tipo de comportamento, até mesmo a pessoa dizer que está na putaria ainda assim tem certeza da salvação. Novamente, eu sei que isso é uma discussão complexa, não quero simplificá-la aqui, porque de fato a nossa redenção, a nossa justificação, ela é alcançada por meio do Messias, do sacrifício que ele fez. É a graça do Eterno, a graça do Altíssimo, eu não tenho dúvida disso. Agora, ao mesmo tempo, gente, existe uma postura minimamente digna do Evangelho a ser vivida. Como diz Paulo aos Filipenses, salvo melhor juízo, os valores do Altíssimo, eles continuam vigentes. Quando ele estabeleceu, ele disse que eram estatutos perpétuos. As leis do Eterno, elas existem desde antes da fundação do mundo. Até outras espiritualidades reconhecem isso, cara. Se você vai para o hinduísmo, eles dizem que o Dharma é eterno. O Dharma existe desde sempre. O Dharma seria a lei, né? Dentro da teologia hindu. Então, quando você vai para um evangelho que nega essa validade da lei e tal, né? A lei foi revogada, é o Velho Testamento, você cria esse tipo de teratologia. De um evangelho que hoje em dia aceita a pauta LGTB, não sei o que mais, não tem nem como falar essa sigla mais. Já incluíram tanta letra, que aceita ideologia de gênero, que eles chamam de identidade de gênero, essa coisa que não existe homem e mulher, que são a construção social, que aceita aborto, que aceita divórcio. As igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, todas elas aceitam o divórcio, quando na verdade as escrituras negam completamente essa possibilidade. Mas por que isso existe? Por conta dessa dicotomia errada, dessa dicotomia falsa. Novamente, Duarte, então você está dizendo que a lei é que nos justifica? Não, não é a lei que nos justifica. Senão, novamente, eu seria um judeu, ou seria alguém que simplesmente observa a lei. Eu não seria messiânico se eu tivesse essa crença. É porque eu creio na necessidade do Messias e da graça que foi ministrada por meio do Messias que eu sou messiânico. Agora, meu amigo, isso não significa que eu não tenha que observar os mandamentos do Eterno. Repito, eles foram estatuídos de modo perpétuo. Nós que fomos criados no ambiente cristão, desde o nosso nascimento, somos criados com essa ideia de que a lei foi revogada, que você não precisa mais observar nada. Meu amigo, os mandamentos continuam válidos. Agora, novamente, o grande erro é acreditar que eu vou conseguir cumprir 100% e vou ser justificado. Isso é impossível. Agora, qualquer pessoa que se dedique no seu coração a cumprir os mandamentos do Eterno, meu amigo, vai ser uma pessoa abençoada, vai ser uma pessoa que vai ter uma vida tranquila, vai ser uma pessoa que vai ter uma vida realmente de prosperidade espiritual. E é isso, né, que tem trazido tanta tristeza e tanta desgraça para a vida de pessoas que dizem que creem nas Escrituras, mas vivem casamentos infelizes, vivem uma vida de tristeza, uma vida de depressão, desilusão, uma vida entregue ao pecado, sem a menor consciência realmente de justificação, de redenção, porque essas pessoas não entendem a importância da graça se elas não tentarem cumprir o mandamento. Meu Deus, é sobre isso que Paulo está falando na carta dele aos Romanos, e as pessoas leem e não entendem isso, é isso que ele está falando. Por isso que ele diz, olha, a lei é boa. Paulo diz que a lei é boa. Agora, ao mesmo tempo, ele reconhece nele uma natureza que o inviabiliza, que o impossibilita de cumprir a lei de forma satisfatória. E por isso ele reconhece que aqueles ali que aceitam, então, o Messias e o recebem, já não são escravos da lei, porque eles são, então, justificados por meio da graça do Altíssimo ministrada pelo Messias. Agora, em momento algum, meu amigo cristão, Paulo diz que você não deve cumprir os mandamentos. É exatamente quando você tenta cumprir o mandamento que você vê o quanto a graça dele é algo assim, sabe, sobrenatural, é algo imensurável. O que o cristianismo fez foi tornar a graça algo barato,
como dizia lá o Bonhoeffer, né, aquele teólogo alemão, foi tornar a graça algo absolutamente sem nenhum valor. Imagina, eu estou te dando algo de graça, mas que não custa nada. De graça isso aí, meu amigo, né? Eu estou te dando oxigênio de graça. Isso não faz diferença. Agora, quando você tem algo que tem um valor imenso e oferece de graça para alguém, aí isso faz sentido. E quando é que você consegue compreender a profundidade do amor do Eterno ministrada por meio da graça dele? Quando você tenta cumprir o mandamento, meu amigo, tente cumprir os mandamentos. Vamos ficar só nos 10 aqui. Não cobiçar nada do próximo. Ser uma pessoa que não diz falso testemunho. Em momento algum você mente, você calunia, você difama ninguém. Proba na administração do seu patrimônio. Você é uma pessoa que não é idólatra. Você não coloca nada como mais importante na sua existência do que o Eterno, do que o Altíssimo. Quando você é uma pessoa que não banaliza o seu relacionamento com ele, isso é tomar o nome dele em vão. Quando você é uma pessoa que separa um tempo da sua vida para se dedicar a ele, e isso é o dia de sábado, não é o domingo, como foi estabelecido pela doutrina cristã, é uma outra criação da teologia cristã. Ah, mas o Messias ressuscitou no domingo. Sim, meu filho, mas e daí? Onde é que está escrito então agora é para guardar o domingo? Isso é uma criação teológica também do período patrístico. Então, quando você tenta observar o mandamento, você percebe o quanto que é difícil. E aí vem as questões de pureza sexual, né? Não se entregar à lascívia, à concupiscência, à imoralidade sexual. É por isso que é mais fácil a gente rejeitar e dizer, não, a lei foi revogada, a lei não tem valor nenhum. Porque aí, meu amigo, fica mais difícil mesmo. Se eu me divorciar, eu sei que eu vou estar vivendo sob maldição, porque eu não vou estar divorciado. Então vou estar me casando, vou estar cometendo adultério, seja eu um homem ou uma mulher, né? Existem algumas peculiaridades, mas que não vem o caso nesse vídeo aqui agora. Se eu então mentir, se eu adulterar, eu sei que eu estou rompendo, eu estou violando a lei, estou atraindo maldição para a minha vida, estou atraindo tragédia, estou atraindo tristeza, enfim, senhores. Então, como eu falei, eu sei que é uma relação bastante interessante e complexa, porque de fato nós somos justificados pela graça. Agora, meu amigo, existe um modo digno de viver, e esse modo de viver é observando os mandamentos do Altíssimo, é observando aquilo que nos foi repassado. E todas as vezes que você cria essa dicotomia, e não, a lei foi revogada, você abre espaço para esse evangelho que aceita absolutamente tudo, meu amigo, que não quer dizer absolutamente mais nada. Hoje, quando eu vejo esses caras pregando, eu vejo, pô, esses caras estão pregando um evangelho poético, um evangelho literário, mas que não tem a mínima operabilidade. É um evangelho que não me convida, ou que não me traz nenhum desafio de viver, nenhum estilo de vida, nenhum tipo de valor, nenhum tipo de crença. A impressão que eu tenho é que esse pessoal associou o evangelho e as leis do Eterno, né, à extrema-direita, ao reacionarismo, né, um comportamento reacionário, ou a, sei lá, o conservadorismo. A Bíblia para esse pessoal é bolsonarista. Esse é um grande problema que nós tivemos aí por conta desse período político que nós atravessamos, né, infelizmente. Mas as escrituras, meus amigos, elas permanecem. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Eterno não hão de passar. Compreendamos isso, nos voltemos para um processo de reflexão, para sabermos até que ponto realmente esse evangelho no qual nós temos crido, ele é uma síntese de uma lei, das leis do Eterno e da graça do Eterno, que se unem em um pacto só. Não existem dois pactos, é um pacto só. Exatamente por conta dessa dicotomia que você tem extremos. De um lado você tem gente delirando, achando que vai ser capaz de viver de tal forma que vai cumprir a lei e vai ser justificado. E do outro você tem pessoas que vivem de qualquer maneira, aí já é outro extremo, não cumprem absolutamente nada e também acham que vão ser justificados dessa forma. Claro, como eu falei, a justificação, ela é pela graça. Agora, será que alguém que realmente não tem a mínima consciência, né? Como alguém que diz que não, eu vivo na putaria mesmo, eu sei que eu sou salvo. Será que essa pessoa realmente tem alguma consciência do que é a graça? Do que é o viver no Espírito? O estar morto para os nossos pecados? Será que essa pessoa tem alguma noção disso? Será que ela realmente tem consciência? Ou será que ela simplesmente comprou esse evangelho literário? Esse evangelho paz e amor? É sobre isso que nós temos que refletir, meus senhores, porque olha, isso aí tem gerado problemas seríssimos. Lembrando sempre de uma coisa, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima, senhores, e que o Altíssimo nos abençoe.